Então, Augusto, qual é o método que você utiliza no aspecto emocional? Então, esse é um dos meus segredos, ok? Eu vou mostrar para vocês qual é a minha rotina operacional. Na segunda, terça e quarta de manhã, eu trabalho como dentista. Na quinta, sexta e sábado e domingo, eu faço operação de swing trade, às vezes day trade, às vezes position trade. Na maior parte do tempo, então eu sou hold, eu tenho 80% do meu saldo encarteirado com a minha carteira com chave privada, não deixo na corretora exposta, em corretora. E quando eu chego no dia que eu vou operar, eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês o que eu faço. Então a primeira coisa que eu faço é, eu acordo cedo, eu abro o TradeView, deixo só o TradeView aberto, nada mais. Coloco na corretora que o meu saldo para trade está, então eu vou colocar lá BTC/USDT da Binance. E eu analiso o gráfico, então, de escolha, sem influência de ninguém. Então, nesse momento, eu não vejo nenhum vídeo do YouTube, eu não vejo nenhuma análise de nenhum trader, eu crio a minha análise. Eu monto a minha projeção. No início, quando eu estava querendo me aperfeiçoar, eu entrava em canais americanos de trade, que só naquela época só existia americanos falando sobre trade e fazendo análise gráfica. E eu começava a comparar a minha análise com esses traders. Geralmente eles fazem a análise gráfica diária ou uma vez a cada 2 dias, ou seja, tem uma frequência bem grande. E eu começava a pensar e tentar encontrar defeitos na minha análise ou problemas de interpretação na minha análise. É aquela história, é a mesma coisa de você, quando você é criança, você deitar numa grama, olhar para o céu, olhar as nuvens e ver o formato da nuvem e interpretar o formato da nuvem como, por exemplo, uma nuvem no formato de um cavalo ou de outra coisa, né? E aí você chama um amigo, ou seja, uma pessoa de fora, com uma outra visão, e ela fala, olha, mas essa nuvem para mim, ela não parece um cavalo, ela parece uma baleia, né? Ou seja, é sempre interessante você ver a visão do outro para você localizar, pelo menos no price action, potenciais interpretações diferentes que podem melhorar a sua interpretação. E essa eu acho interessante. Então a primeira coisa é, eu analiso o gráfico através eu faço minha construção gráfica, eu faço a minha análise. Depois eu entro no YouTube, pego um café, começo a ver a opinião de outras pessoas, outros gráficos, começo a ver algumas objeções que posso encontrar no meu gráfico ou algumas concordâncias com o meu gráfico. E deixo o movimento acontecer, espero para ver quem estava mais certo e quem estava mais errado. Às vezes eu modifico, às vezes eu sou influenciado, mas tem que cuidar, tá? Para você influenciar o menos possível, porque várias vezes eu já fui influenciado, não mantive o meu setup e acabei tomando prejuízo e stop loss, por causa da opinião alheia. Então, às vezes, você vai entrar numa briga interna, onde você vai ter que ouvir a sua própria voz interior e vai tomar a decisão, olha, estou confortável e confiável 100% com a minha análise. Vou seguir com ela até o final, vou acompanhar o movimento acontecer para ver se eu vou estar certo ou não. Se eu não estiver certo, eu vou talvez verificar o meu setup ou vou tentar novamente e ver se ele tem algum fundamento correto e se eu consigo acertar na próxima vez. Tá? Aí você pode usar o simulador para isso também. Aí você pode pegar o simulador, começar a fazer uma análise grafista e técnica nova no simulador e testar para ver se você consegue ser lucrativo. Depois que eu faço a análise do meu gráfico de escolha, eu faço análise de price action. Então eu utilizo 3 indicadores técnicos para avaliar a tendência. Geralmente eu uso o ADX, o RSI e o canal de Keltner. O terceiro ponto é, eu acompanho então 4 tempos gráficos. Eu primeiro começo a verificar o diário, depois eu olho o semanal e vou para o mensal. Tá? Então eu faço uma ordem invertida do que eu anotei aqui. Okay? Eu faço isso aqui. Ó. Primeiro
eu vou no gráfico diário, depois no semanal, depois no mensal. Eu vejo ele de dentro para fora, mas às vezes eu olho também de fora para dentro. Tá? Vai depender aí se eu estou operando um position trade ou se eu estou operando um day trade. Eu sempre faço, quando eu começo uma operação de day trade ou um swing trade curto de 2, 3 dias, eu começo a visão pelo mensal, depois eu vou para o semanal e depois eu vou para o diário, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, certo? No day trade. No position trade eu faço o contrário, eu começo no diário, vou para o semanal, depois eu vou para o mensal. Todos os dias eu procuro por divergências. O tempo todo eu fico procurando divergências no gráfico de 4 horas, no gráfico diário principalmente, nas operações de position trade. Quarto passo é, eu reconheço a tendência e aciono os alvos de position trade e swing trade de longo prazo. Então eu pego o gráfico diário e seto, vou comprar aqui e vou tentar sair aqui. Pego o gráfico dos gaps, dos contratos futuros da CME, avalio, principalmente na quarta-feira, onde foi o último gap, se ele tem chance de ser preenchido naquela mesma semana ou se vai ser esse preenchimento empurrado para frente. Mas eu sempre tento avaliar qual é a tendência mestre do ativo. Se a tendência mestre do ativo é de alta, eu vou tentar ficar a favor da tendência, sempre apostando em ficar comprado para surfar uma tendência de alta. Se a tendência é de baixa, eu vou tentar sempre operar vendido, tentar aumentar minha quantidade de bitcoins ou outras altcoins, sempre pensando que o mercado pode cair. Depois o meu foco, neste momento, no momento que eu estou gravando o vídeo, é aumentar bitcoins. Então eu sempre tento encontrar oportunidades para aumentar a minha quantidade de bitcoins. Eu sempre tento encontrar uma oportunidade de aumentar o quê? Minha quantidade de bitcoins. Então o meu interesse sempre é aumentar bitcoins. Portanto, tento vender bem e comprar bem, recomprar bem, sempre em grandes movimentos. Quando o preço está com uma característica, a ação do preço está para subir, eu volto, eu fico em Bitcoin para aumentar minha quantidade de dólares. E aí, eu enchendo o carrinho de dólares, eu espero ali uma retração grande do mercado para aumentar a minha posição de Bitcoins. A minha bússola são os 3 fundamentos que me importam. Que na minha opinião no Bitcoin e falado aqui nas aulas, o halving, a bolha e a tendência mestre daquela tendência de alta de longo prazo, numa oferta de relação de compra e demanda, de oferta e demanda, crescente ao longo prazo, ao longo do tempo, numa escala logarítmica para logarítmica. Basicamente, esses são os meus principais, vamos dizer, pilares para eu confiar que o ativo vai subir numa tendência de longo prazo, vai continuar subindo. Uma dica importante que eu dou é, o seu psicológico ele melhora com o tempo. Eu recomendo sempre exposição ao gráfico diariamente. Não importa se você vai operar hold, não importa se você vai operar position trade, ou swing trade, ou day trade. Eu sempre recomendo a exposição ao gráfico diariamente, independente se você vai operar ou não. Então, mesmo nos dias que eu trabalho como dentista, eu deixo o meu computador lá na clínica ligado, com o gráfico sempre presente do meu lado, para eu acompanhar o crescimento do mercado ou o derretimento do mercado. Tá? E, novamente, sendo repetitivo, entender que o crescimento no mercado é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Então, seja muito paciente, comece com muito pouco, invista o mínimo possível, mas invista o suficiente para você sentir esses abalos emocionais quando você perde, quando você ganha, para você desenvolver a sua mentalidade. Primeiro, antes, teste o seu trade operacional numa ferramenta de simulador. E evite, isso é uma dica que eu acho interessante, evite operar todo santo dia. Mesmo se você quer ser day trader, evite operar todo santo dia. Espere o movimento do mercado acontecer para você localizar as melhores oportunidades. As melhores oportunidades acontecem depois de grandes movimentos do preço do ativo. Seja do ativo de mercado de ações, seja do ativo mercado forex ou mercado de criptomoedas. A segunda dica importante é
Tenha um mentor. Eu mesmo tenho mentores que me guiam para identificar pontos inexplorados no mercado. Mas entenda, não seja influenciado. A decisão ela tem que partir de você e os alvos também. Lembrando que você é um trader único. Você não vai ser um trader igual aos outros. Não adianta você fazer um follow the trader, que é você seguir as dicas do seu trader, né? Imagina se eu começasse a postar todos os meus trades e as pessoas começassem a seguir. Tem gente que faz e ganha dinheiro e fala depois pra mim, pô, Augusto, ganhei uma grana, dobrei meu capital por causa da sua análise e da sua ação no mercado. Obrigado mesmo. Mas e se essa pessoa tivesse perdido 100% do seu capital por causa de uma orientação minha ou por causa de um operacional meu? Eu não quero sujar minhas mãos com essa responsabilidade. E acredito que nenhum mentor seu vai querer isso. Então a decisão ela tem que partir de você, a decisão ela tem que ser construída pelo seu psique.